Boa noite a todos. Estamos de volta com os nossos estudos do livro Boa Nova, uma psicografia do Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Estamos no 23º capítulo com o título O Servo Bom. O livro Boa Nova, ele desde o início, ele é um diálogo dos discípulos com o Mestre Jesus. Os discípulos têm as suas questões, as suas ideias um pouco infantis, não tanto quanto infantis, né? E eles discutiam entre si as suas dificuldades, como que deveriam se portar, né? Como deveriam agir diante das tribulações, diante dos problemas, das circunstâncias que sempre estavam acontecendo. E a discussão desse momento, desse capítulo, é a questão sobre riqueza, sobre os bens materiais. Porque os bens materiais, Jesus sempre dizia que não era importante, que ele queria eram os corações puros, eram os corações saudáveis. Jesus falava de uma forma diferente. Jesus falava que as riquezas elas deveriam que usassem para o bem de muitos. Os discípulos, eles não entendiam essa parte. Eles discutiam entre si. E, como sempre foi pregado, que se tivessem 2 túnicas, que doassem uma, que ficassem apenas com o necessário. Mas Jesus, ele falava da humildade do coração, que tendo o tesouro na terra, o tesouro material na terra, que era imprescindível ter, que era imprescindível fazer, era com que esse bem muitos outros usufruíssem. Que eu fizesse desse meu talento, desse meu dinheiro, o benefício do próximo, o benefício do outro. Que não bastava eu apenas ajudar com uma moeda, um prato de comida, um pão, porque essa seria uma ajuda momentânea, porque eu ia me fazer afastar logo daquela pessoa com quem precisa e eu ficar livre. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho de Zaqueu. Zaqueu já é bastante conhecido, é um personagem que se passa, um personagem de pequena estatura, a gente já conhece, já ouviu falar algumas vezes dele. E o coração de Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, sabia dos grandes feitos do Mestre Jesus. E o coração de Zaqueu, ele ansiava conhecer o Mestre. Ele era um homem de pequena estatura. Os discípulos, eles, como eu disse, tinham essa mentalidade sobre as riquezas, que deveriam ter apenas o necessário, apenas o básico. E eles discutiam entre eles. E discutiam assim, de forma assim, como assim? Mas tem muitos outros que se fingem de pobre para poder receber ou ganhar algum prêmio, né? Quando faz uma carinha de tristinho, sendo que ele poderia arcar com algumas despesas. Então eles tinham essas dúvidas, e todas essas dúvidas sempre era Jesus que vinha e sanava. Sempre com um coração amoroso ele vinha e dava as respostas necessárias para todas as dúvidas. E Jesus, então, isso já era quase o seu último instante antes do Calvário. Jesus, então, ele vai até Jericó. Jericó é onde a cidade que Zaqueu estava. Como eu disse, como sabemos, Zaqueu era um homem de baixa estatura mediana. E Zaqueu ouviu que Jesus ia passar por ali. Zaqueu então sobe numa árvore para que ele pudesse ver Jesus. Porque ele sabia que as chances dele no chão, talvez,
não conseguiria ver. E ele precisava daquele encontro com o Mestre. E Jesus, passando então ali com a sua comitiva, com os seus discípulos, com as pessoas que passavam, que caminhavam com Jesus, Jesus olha e vê então Zaqueu em cima daquela pequena árvore que serviu como um palco para que Zaqueu visse Jesus. Jesus olha para aquela árvore, olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí, vem, que hoje eu vou ter com você na sua casa. Eu preciso de você na sua casa. Vou hospedar na sua casa. Zaqueu com o coração alegre, imensamente feliz. Eu consigo imaginar o coração de Zaqueu nesse momento. Por quê? Imagina só, eu me fazendo ser notada pelo Mestre. Ele me enxerga. E ainda fala, me convida a ir à minha casa, à minha própria casa. Foi o encontro maior que Zaqueu teve com o Mestre. E quantos encontros tivemos com o Mestre? Quantas situações vivemos nas nossas vidas? Situações assim, às vezes bem sutis, que é o encontro do Mestre com a nossa vida, na nossa vida. Zaqueu então desce daquela árvore e o livro que conta que toma Jesus o toma pelo braço e vão. Zaqueu num misto de muita alegria. Seu coração pulava. Caminhar com o Mestre. Penso que quantas vezes, quanto tempo Zaqueu não era notado e não tinha aquela atenção que ele precisava. Zaqueu trazia no seu coração um coração ali precisando de amparo, porque muitas vezes ele foi julgado, ele foi condenado por conta de ter riquezas e de ter sido um cobrador de impostos e de ter feito muito mal a muitas pessoas. E Zaqueu vem, já sentindo o coração de Jesus, e Jesus como o grande psicólogo, sentindo tudo o que se passava. Zaqueu então começa a dialogar com Jesus. Fala, Mestre, eu sei bem que o Senhor condena a riqueza criminosa nesse mundo. E eu sei também que eu já usei criminosamente essa riqueza. Prejudiquei muita gente e não fiz um bom uso dela. Não fiz bom uso dos talentos que foram me dados. Mas, a partir do momento que eu me acordei para isso, eu mudei. E estou em processo de mudança. Mestre, eu empreguei vendo que muitos pais de famílias, vendo que muitas pessoas passavam necessidade, não só lhe ofertei o alimento, que sanava a situação por instantes, mas assim como eu ofereci emprego, moradia, ofereci muito mais do que ela me pedia. Essa foi a conversa de Zaqueu com o Mestre. E Jesus trazia dentro de si aquela alegria imensa, com a sua capacidade de ouvir e sentir o coração. Zaqueu vem, relata tudo isso, e ainda fala para o Mestre, e se eu prejudiquei, e se eu ainda não consegui pagar o que eu prejudiquei, se existe algum a quem eu devo, prometo pagar 4 vezes mais. O coração do Mestre se enche, de Zaqueu também. E os discípulos, então, eles ficavam ali, à espreita. Eles não entendiam, não compreendiam. Como assim estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo nesse palácio, nessa casa rica? Se o Mestre Jesus mesmo nos disse que era para a gente estar junto com os humildes, com os pobres. Tem alguma coisa errada aqui com Jesus? Não é possível. O que nós estamos fazendo aqui? E eles ficavam nessas discussões.
E o mestre conhecedor de todos os corações dá então a lição a eles. Jesus vai e fala para eles: vocês acham mesmo que eu quero que o meu reino seja feito por pobres mendigos, por miseráveis mendigos? Querem mesmo? Vocês querem ver todo mundo arrastando porque não podem possuir nada? Porque nesse momento, Jesus falava assim: eu quero que vocês saibam usar os talentos necessários aqui nesse mundo. A riqueza foi dada e ela será ótima se usada de boa forma. Se eu levo ajuda, se eu sou um patrão que eu honro com as minhas obrigações, se eu pago salário honestamente, se eu cuido dos meus, se eu uso o dinheiro para trazer conforto, para tirar a gente da miséria. Olha que lei bonita, a lei do equilíbrio. Um tem mais, o que tem menos, socorro aquele que tem menos. E não apenas sustento, mato a fome por 1 hora, 2 horas. Essa é a grande lição do mestre. E aí, quando a gente olha para a nossa vida e a gente vê que não é apenas saciar 1 minuto sequer de fome, é doar o que temos além. É provar que ser bom é doação, é o cuidado. Zaqueu, nesse momento, ele se enche de alegria, porque ele reconhece que ele tem condições, ajuda as pessoas, aquele ambiente se encheu de alegria. Os discípulos começaram a compreender que Jesus não quer nenhum miserável, nenhum mendigo andando, arrastando, que a importância, que a grande lição é que a humildade é a humildade do coração, que a importância é o que eu faço com o que eu tenho nas minhas mãos. E eu preciso fazer com que seja muito bom, com que auxilie o máximo de pessoas. Ah, mas estamos falando só dos ricos, só de quem tem dinheiro e quem não tem. E quem não tem, faz o quê? Ajuda como? Só recebe daquele que tem? Não. É a grande lição. Jesus, ao finalizar esse trecho, ele conta a parábola dos talentos. E isso quer dizer que todos nós que viemos a esse planeta, que estamos aqui, nós temos os nossos talentos. Nós recebemos um corpo, nós recebemos a maneira nossa de comunicar, nós recebemos uma casa humilde que seja, um pai, uma mãe. Nós viemos a esse mundo com esses talentos. Eu posso ser pobre, não posso dar nem dinheiro, não posso contribuir, mas eu posso contribuir com o quê? Com as minhas ações, com uma oração, com um passe, com um telefonema amigo, com eu estou aqui com você, eu posso te ajudar. Nós viemos e podemos abençoar o outro, porque na maioria das vezes o alimento espiritual, o alimento daquele amigo que nos ampara, dinheiro nenhum pode pagar e pode comprar. Esse é o nosso talento, dado assim, de graça para a gente. Nós viemos nesse mundo para termos isso. E Jesus fala então para Zaqueu. Zaqueu, nesse momento, ele fica muito feliz porque ele ouve a conversa de Jesus com os discípulos explicando sobre a situação
de que ele não quer ver os miseráveis, seus irmãos, seus filhos andando, mendigando um pedaço de pão. Então Zaqueu fala isso que eu acabei de dizer logo ali. Se eu prejudiquei 4 vezes mais, será reparado. Então Jesus vai e fala para ele. Jesus o abraçou fortemente e falou: bem-aventurado és tu, que agora contemplas em sua casa a verdadeira salvação. Aí nesse minuto, Jesus, os discípulos então, eles compreendem. Eles compreendem o que Jesus está querendo dizer. E ficam atentos. E aí, Jesus fala, os discípulos falam para Jesus que ele compreendia e que eles tinham ficado na cabeça que bastava muito pouco e podiam ter pouquíssimo para poder viver. Eles ficaram somente agarrado no que é matéria, mas esqueceu de que era o espiritual, era o grande, era a humildade do espírito. Eles ficaram ao pé da letra e esqueceram de tirar proveito daquilo do que era maior. Mas nesse momento, eles compreenderam. Aí Filipe falou: é necessário que não perdemos em viciações do sentimento. E havendo essa compreensão, André, com grande brilho nos olhos, maravilhoso com as suas explicações, aí Jesus falou assim: sim, amigos, ditosos os que repartiram seus bens aos pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades e seus movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos seus discípulos, onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral, impulsionando pelo júbilo. O chefe publicano de Jericó apresentou os seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável em seu coração. Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes cantavam. E foi aí, então, que o Mestre Jesus contou aquela parábola dos talentos. E em seguida, nos lábios de Jesus pronunciou: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Bem-aventurado, porque Zaqueu entendeu que o caminho que ele estava fazendo não estava bom, não era correto. Ele usava o que tinha, os seus talentos, para o mal. E quando ele conhece Jesus, ele revira sua vida. Ele volta e começa a reparar. E ali ele começa a gerar empregos, a olhar para o seu coração, olhar com humildade para o outro, amparar, doar de si para o outro. E ele faz questão de falar para Jesus: eu reconheço, Senhor, que eu não andei bem, mas tenho procurado fazer melhor a cada dia. E com isso eu quero deixar a nossa reflexão dessa noite. Eu reconheço, Jesus, que eu não tenho feito, eu não tenho agido conforme as suas leis, conforme o seu exemplo. Mas a partir de agora, eu quero fazer melhor. A partir de que eu tenho-te como meu exemplo, eu quero seguir-te. Eu desejo a todos uma excelente noite. Que Jesus abençoe os seus lares, o nosso planeta, e que sejamos e que estejamos sempre com Jesus à nossa frente. Assim seja.